E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, às vezes eu me paro pensando em algumas coisas e eu acho que é Deus falando. E daí acaba se tornando tema pra vídeo, né? Mas enfim. Então, aí eu tava pensando em algumas coisas e eu resolvi conversar com vocês sobre esse assunto. Porque talvez alguém esteja aí passando por isso, ou enfim, a gente sempre passa por algumas coisas em nossa vida que a gente realmente fica sem entender. E é exatamente isso que hoje nós vamos conversar. Mas então, às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida e nós ficamos assim, sem entender, né? Nós ficamos perdidos naquela situação, tentando entender e não entende. Assim, às vezes nós estamos planejando algo, estamos apegadas naquilo e de repente tudo muda. Mas sabe o que é isso? Muitas vezes é o agir de Deus. Sabe de uma coisa, gente? Nós sempre pedimos a Deus para que faça a vontade dele na nossa vida, sabe? E quando ele trabalha na nossa vida, quando ele mexe, muda algumas coisinhas, às vezes nós ficamos ainda questionando, sem entender o que é. Mas sabe de uma coisa? Nesses momentos assim, o que nós temos a fazer é apenas confiar. O que nós temos que entender é que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Deus, não é nós mais quem estamos no controle, mas sim Deus. E essa confiança em Deus gera descanso. Então nós começamos a descansar e saber que Ele está no controle de tudo. Às vezes, gente, a nossa mente é muito limitada, sabe? Muitas vezes nós desconfiamos que Deus pode fazer muito mais por nós. Às vezes a gente olha para alguma coisa e acha que aquilo já é muito pra gente, sabe? A gente acha que aquilo já é o melhor pra nós. Aí vem Deus e insiste, dizendo que aquilo ainda não é o que Ele tem pra você. Que o que Ele tem pra você é ainda melhor. Gente, tem uma passagem na Bíblia que eu sou completamente apaixonada e sempre que eu leio ela, eu descanso meu coração, sabe? Que se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, gente, não adianta, os sonhos de Deus para nós sempre serão mais altos, sempre serão melhores. E o que a gente tem a fazer é simplesmente confiar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Sabe de uma coisa, gente? Às vezes nós achamos que tudo pode acontecer com o outro lá, com a vida da outra pessoa e nunca com a gente. E não é bem assim. Às vezes só não é o tempo certo, não é o momento. Vai compreender os planos de Deus. Às vezes, se nós soubéssemos o que Deus sabe, nós não queríamos apressar as coisas e nem fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes nós sentimos o silêncio de Deus, sabe? E nós começamos a questionar. Mas até o silêncio de Deus é resposta. Até o silêncio de Deus é sinal que Ele está cuidando de nós. E é aí, no silêncio, que nós temos que aprender a ouvir Deus. Então, com esse vídeo de hoje, eu quero te dizer que não importa o que você está passando, suas indecisões, se você não está compreendendo algo nesse momento, eu só quero te dizer que, às vezes, a gente não precisa entender. Nós só precisamos confiar. Somente deitar no colo de Deus como filho, como filha e descansar. Porque quanto mais nós somos dependentes de Deus, melhor é. Quanto mais nós somos dependentes de Deus, mais significa que não é nós quem estamos no controle, mas sim Ele. E se Ele está no controle, olha, tá tudo certo. É como lá em João, no capítulo 13, versículo 7, que Jesus diz assim: que agora não compreendes o que eu faço, mas mais tarde, lá na frente, tu entenderás. Então é por isso que muitas vezes a gente fica perguntando qual é o propósito disso, o porquê disso, e fica questionando. Mas é só Deus quem vê lá na frente, e é só lá na frente que nós vamos entender. Então que nós sempre possamos acreditar
que Deus tem coisas maravilhosas pra nós. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essa palavra tenha tocado o coração de vocês. E é isso, se você gostou do vídeo, dê um gostei aí. E se você chegou agora no canal, se inscreva logo aí embaixo, eu ficarei muito feliz de ter você aqui. E é isso aí, gente, que Deus abençoe vocês, até a próxima, super beijo, fiquem com Deus, tchau!